Eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. E o nosso Pílulas de História da Moda de hoje vai falar sobre o salto vermelho. E o conceito do salto alto vermelho ficou eternizada no universo feminino como um símbolo de poder, luxo e sedução. Mas o que muitos de vocês não sabem é que os icônicos talons rouges ficaram e entraram para a história nos pés de um homem. Pois é, eu estou falando de Luís XIV, mais conhecido como o Rei Sol, que teve um dos reinados mais longos de toda a história, a que a gente tem registro e que está documentado. Para vocês terem uma ideia, o Rei Sol governou de 1643 até 1715, o ano de seu falecimento. Período entre século 17 e iniciozinho do século 18. O Rei Sol ficou conhecido por uma frase chamada "O Estado sou eu". Dava de maneira muito palpável os conceitos ligados ao absolutismo nas cortes europeias. Luís XIV foi um dos responsáveis por transformar a França no centro de moda e na referência de moda que a maior parte de nós ocidentais temos hoje. O fato é que vivíamos o auge do barroco e principalmente do rococó, uma época de muito luxo e opulência. E naquele período ainda, as roupas masculinas eram mais adornadas do que as femininas. Pois é, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ao longo da história do vestuário e da moda, na maior parte dessa trajetória, as roupas masculinas eram muito mais ornamentadas, muito mais rebuscadas e muito mais luxuosas do que as roupas femininas. O Rei Sol, isso não era diferente. Os homens se vestiam de uma maneira ostentatória, glamurosa, bastante rebuscada. E o Rei Sol, que gostava muito de ser uma figura imponente, uma presença marcante maior do que qualquer outra pessoa no recinto, fez jus a esse título. Dizem os pesquisadores que Luís XIV era baixinho e ele gostava de se apresentar como uma figura imponente. Então, o que acontecia? Ele usava os sapatos de salto alto, saltos de até 10 centímetros e perucas que chegavam a 30 centímetros de comprimento. Essas duas ilusões visuais causavam a impressão de que Luís XIV era mais alto e tinha uma figura muito mais presente, muito mais imponente. Bastante importante também é que os saltos altos nesse período eram um acessório masculino. Os homens utilizavam muito mais salto alto do que as mulheres. E Luís XIV gostava muito do que hoje nós chamamos, do que à época chamava-se talon rouge, que é o salto vermelho. O seu designer, o sapateiro de Luís XIV, criava sapatos bastante luxuosos, com até trechos das batalhas que o rei gostava mais de comentar, o que ele se impressionava mais. E ele deixava o salto do sapato do rei todo em vermelho. Não era o sapato inteiro, não era a sola inteira. Somente o salto do Luís XIV é que era todo vermelho. Luís XIV gostava tanto desse salto vermelho que ele instituiu um decreto em 1673 proibindo o uso do salto vermelho por qualquer outra pessoa que não fosse a figura do rei. Algumas pessoas muito próximas a Luís XIV até podiam utilizar o talon rouge, mas ele era praticamente um adereço exclusivo do rei, para mostrar o quê? Que ele era uma figura poderosa, imponente e que, portanto, podia utilizar aquele salto vermelho. Em mais de um século, o uso do salto vermelho se tornou um símbolo de poder e virilidade
dentro das cortes europeias. Os grandes monarcas, os poderosos das cortes europeias, gostavam de utilizar ocasionalmente o salto vermelho para mostrar como eles eram figuras imponentes e poderosas. A partir desse marco, a gente sabe que o salto vermelho não saiu mais do uso da história da moda, mas ele ficou eternizado e entrou para a história por conta de um homem, diferente do conceito que a gente tem hoje do salto alto, utilizado e associado à figura feminina. Espero que vocês tenham gostado desse Pílulas de História da Moda, para vocês conhecerem um pouco mais da história do salto alto vermelho, como ele se popularizou, como ele ficou conhecido. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. E aqui na caixinha de descrição tem o nome de 2 livros que eu usei como referência para a microaula de História da Moda que eu coloquei aqui. Beijinho e tchau, tchau!